Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, que possamos sentir o seu amor e que Ele nos guarde em sua paz. Porque é certamente o amor de Jesus que nos une num ambiente como esse, nessa cidade, como falava com os amigos, tão querida, que parece que respira evangelho, que traz em si uma tradição da qual nós temos bebido, aqueles que vêm depois, aprendendo com os que vieram antes. Temos bebido dessa água divina que vai aos poucos encontrando espaço no nosso coração e trazendo-nos vida. Narra-nos o Evangelho de João, no seu capítulo 4, um encontro singular. Um encontro que se deu no deserto da Samaria, região agreste, não muito frequentada, sobretudo por judeus que evitavam a região. Primeiro, pelas condições difíceis da viagem. Segundo, para evitarem o contato mais próximo com os samaritanos. A viagem, em geral, entre o sul e o norte de Israel se dava margeando o Jordão, onde a paisagem era muito mais amena e onde os riscos desse encontro não eram tão comuns. Mas Jesus, e a gente vai percebendo à medida que adentramos no sentido mais profundo das lições do Mestre, queria escolher ou escolheu aquele cenário pontualmente para transmitir uma grande lição para todos os que viriam na posteridade. Porque nós vamos percebendo que muitas das paisagens, como dos personagens do Evangelho, se transportam em realidade para dentro de nós ou para a nossa vida. E vamos percebendo que, na verdade, aqueles personagens somos nós mesmos. E é o que se processa nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um encontro em comum entre uma jovem e um jovem, ainda mais sendo ele judeu e ela samaritana. Mas que com esse contexto e com essa construção veio transmitir para nós uma mensagem imortal a respeito, acreditamos, segundo a visão que trazemos, do amor e da sua importância, do seu caráter essencial para a vida. Ali Jesus vai nos falar do amor, mas não o amor como nós muitas vezes o concebemos. Jesus vai trazer ali algumas das características do amor verdadeiramente divino, que é o que buscamos. Porque muitas atitudes, muitos crimes mesmo, ainda são cometidos no mundo hoje em nome do amor, e isso não é amor. Se quisermos realmente buscar o amor, que é a proposta deste encontro, que é aquele trazido pelo Cristo, precisamos buscar aprender com Ele o que seja realmente amar. Quais são os atributos do amor divino? E é o que nós vamos perceber nesse diálogo aparentemente simples, aparentemente informal, entre Jesus e a mulher samaritana. Um diálogo que muitas vezes nos confunde, porque eles mudam de assunto de maneira repentina. Está falando de água, daqui a pouco está falando de marido, dos 5 maridos daquela samaritana. O que Jesus quer dizer com isso, ou qual a relação disso com a nossa vida? Mas o primeiro ponto que vamos percebendo é que, na verdade, aquele deserto, aquela região agreste, é o nosso mundo interior. É ainda a nossa condição de criaturas sedentas de paz divina, de harmonia, porque nos falta justamente a única força capaz, como diz Emmanuel, de converter o deserto em jardim. Dirá Emmanuel, nosso grande mestre de estudos do Evangelho, o amor é a própria vida, e nele temos a figura da água pura que transforma o deserto em jardim. Naturalmente que Emmanuel, ao usar essas expressões deserto e jardim, ele está jogando com toda a história bíblica, remontando lá aquele jardim, o Éden, que representa aquela condição da criatura unida ao Criador e, portanto, com vida abundante, repleta de vida, o jardim onde a própria presença divina estava e que nós, enquanto criaturas, temos de, pelo trabalho, conquistar novamente o merecimento de nele estar. Mas, ausentes ou carecentes ainda dessa força divina, nos encontramos no deserto interior. O deserto da aflição, que certamente muitos aqui trazem. O deserto da angústia, da desesperança, do medo. Esse é o nosso deserto. Essa é a nossa carência íntima ainda. A sede mais fundamental da criatura é a sede de amor.
Mais fundamental que a sede que sustenta o nosso corpo físico é a sede de amor. Elemento essencial para a vida, começando com água e amor. Ambos são fundamentais. Porque o amor está para a vida espiritual como a água está para a vida física. E sem amor não é possível mesmo ser feliz, não é possível mesmo nutrir uma vida espiritual que seja planificadora, que seja abundante. É essa a proposta de vida abundante de Jesus. Ajudar-nos a descobrir essa fonte do amor que será capaz, no decorrer dos séculos, de transformar o nosso deserto novamente naquele Éden. Essa é a história do Êxodo. Caminhando pelo deserto em busca dessa terra da promissão. Mas é preciso encontrar essa fonte que haverá de nos sustentar, de nos nutrir. Então, o primeiro ponto que a gente já percebe é que aquela samaritana é, na verdade, o símbolo de nós outros. Almas ainda desconectadas desse amor divino e, portanto, sedentas. Que buscando saciar essa sede fundamental, buscamos diversas fontes no mundo. E vamos descobrindo aos poucos, de maneira até frustrante, que não são capazes de saciar a sede fundamental. Porque em nossa ignorância, e trazendo todo esse passado ainda de apego à materialidade, vamos buscando saciar essa sede fundamental nas fontes conturbadas ou contaminadas do mundo. Acreditamos que seremos capazes de saciá-la, buscando a fonte do poder, que sacia por um tempo, mas logo depois propicia ou ocasiona uma sede ainda maior, que nos faz sempre voltar àquela mesma fonte, de maneira cada vez mais desequilibrada, buscando saciar aquela sede fundamental da alma. Ou então buscamos saciar essa sede através do prazer desequilibrado. Sacia momentaneamente, aliviando as nossas dores, aliviando a aridez do nosso mundo interior, mas eis que novamente estamos com sede. Eis que descobrimos que logo ali, aquela água que saciou agora produz ainda mais sede. E assim com várias outras fontes. O dinheiro, a fama, tantas e tantas fontes que o mundo produz hoje, o consumismo, o imediatismo. E a criatura bebe dessas fontes de maneira avassaladora e sedenta e se percebe de maneira triste, muitas vezes, cada vez mais escrava dessas fontes. Jesus vem apresentar uma proposta diferente. Vem mostrar qual é a água que verdadeiramente sacia. Diz àquela samaritana e diz a todos nós, essas criaturas que ainda navegamos, ou melhor, trafegamos pelo nosso deserto interior. Todo aquele que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a vida eterna. E com essa simples frase de Jesus, já pululam a nossa mente uma série de reflexões a respeito do que seja esse amor. Porque é interessante perceber que Jesus vai dar a chave, no próprio contexto da passagem, de como é possível encontrar essa fonte, ou de onde ela nasce. Porque aquele encontro às margens de um poço não foi por acaso. Aquele encontro, na tradição bíblica, representa algo que está para acontecer. Porque os poços eram, naquela época, em geral, o local de encontro dos futuros pretendentes. Eram dos únicos locais onde os homens poderiam encontrar as moças e ali planejar um futuro casamento. Tanto era assim que os três principais nomes, ou três dos principais nomes da tradição bíblica, ou daquela cultura, a cultura judaica, encontraram as suas noivas à beira de um poço. Lembramos-nos no caso de Moisés, lembramos no caso de Isaac e de Jacó. Então o encontro de um jovem e uma jovem às beiras de um poço representa, na verdade, casamento. Representa, na verdade, união. É o símbolo da união da alma, ainda afastada do Criador, com o seu Cristo interno, propiciando, então, essa saciedade para a plenitude. É por isso que Jesus, do nada, falando de água, começa a falar de maridos, dizendo assim para a mulher: até agora você teve muitos maridos, mas nenhum deles era efetivamente o seu marido. É como se ele dissesse a nós, almas ainda perdidas nos desertos do mundo:
até agora você elegeu muitos senhores, muitos maridos, porque a palavra hebraica Baal é traduzida como marido, ora é traduzida como deuses, ídolos. Você já buscou essa sociedade ou essa união com vários outros ídolos, mas até agora não encontrou aquela fundamental, aquela sem a qual não encontrará jamais a perfeita felicidade, a perfeita paz. Então aquele encontro é prenúncio de união, a união divina da alma com o Criador, simbolizado ali no Cristo, que era seu representante. É um prenúncio de uma nova etapa para a alma. E é, em geral, nos momentos de maior deserto da nossa vida, que esse encontro se torna mais possível. Quantas vezes a vida nos fornece ou nos apresenta um cenário de aridez por fora para que a gente encontre a fonte por dentro. Quantas vezes não encontramos a limitação por fora para que volvamos o olhar para dentro, encontrando aí, de fato, aquilo que nos poderá saciar. Como Paulo no deserto, que buscava essa saciedade fora, Jesus lhe aparece, o cega por 3 dias, como diz ele, até agora os seus olhos estão voltados para fora, Saulo. O caminho, ou aquilo que você busca, a paz que você tanto anseia, encontrarás dentro de ti. Essa é a proposta. Então, o deserto na nossa vida, os períodos de aridez, de escassez, seja de afeto, seja de recursos, seja de facilidades, são justamente recursos da providência para que esse encontro possa se providenciar ou se possibilitar. No deserto, Jesus se aproxima de nós. No deserto, nós encontramos Jesus. E é aí que propicia ou surge a oportunidade dessa união divina para a eternidade, sem a qual não haverá paz. Como já nos dizia Santo Agostinho em suas confissões, falando a respeito de Deus, fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Entenda-se, repousar não como inércia, mas repousar. Enquanto essa união não se edificar de maneira plena, nosso coração estará inquieto, nossa alma estará sedenta. Então aqui nós já percebemos que aquela fala de Jesus vai nos trazer alguns dos atributos ou algumas das orientações a respeito da importância, da essencialidade do amor em nossas vidas. E aqui vamos destilar alguns desses pontos que achamos fundamentais, buscando aperfeiçoar o nosso amor. Porque o amor, como tudo na vida, também se aperfeiçoa. E o padrão já nos foi dado. O padrão viveu, andou entre nós, deixou para sempre um rastro de luz por onde passou. E é nos passos dele que nós devemos seguir. Por isso buscamos aprender com ele o que seja verdadeiramente amar. E o primeiro ponto do amor divino, o primeiro ponto que nós trazemos aqui é: o amor é água, e sem água não há vida. O amor, para o Espírito, é aquilo que sustenta todas as outras edificações. Tudo que for feito fora do amor está fadado a perecer. Porque o amor é o que traz o selo de eternidade a todas as coisas. E sem amor não é possível frutificar. Sem a água da vida, nossa vida íntima jamais será um jardim abundante de frutos. Os frutos do Espírito, paz, harmonia, felicidade e todas as outras virtudes, são elas sustentadas pela água viva do amor. E aquele que não ama, portanto, colhe as consequências naturais ainda da esterilidade. É preciso buscar essa água, porque ela é a única capaz de sustentar todas as outras virtudes. Aliás, todas as outras acabam sendo filhas diletas do amor, aperfeiçoadas por ele, mantidas por ele. A humildade, o perdão, a misericórdia, todas derivam dessa força, que é a força da própria vida, que é a força do próprio Criador em nós. Então essa é a primeira lição. A essencialidade do amor para uma vida espiritual feliz. Qualquer caminho espiritual que se afaste do amor ou que crie barreiras para o amor, estará se afastando da proposta central. Estará se afastando da legítima integração com Deus. Afinal de contas, a melhor definição que já se deu de Deus, Deus é amor, é justamente isso. Como alcançar essa comunhão ou essa integração com ele se fugimos ao central, ao essencial? Então esse é o primeiro ponto.
Amor é vida. Amor está para o espírito como água está para a matéria. Mas um outro segundo ponto que logo percebemos com Jesus. O amor que sacia de fato não é o amor do poço, mas o amor da fonte. Não é o amor parado, não é algo que esteja estagnado. Não é um objeto, não é uma pessoa. Claro, é sempre muito bom receber o amor de alguém. Mas o amor que verdadeiramente sacia é o amor fonte, não o amor poço. Porque é aquele que está no movimento da vida. É aquele que aprendeu o grande segredo da criação inteira, que a doação é a base de tudo. O partilhar é a base de tudo. Simplesmente porque o nosso Pai é o eterno doador. E quanto mais aprendemos essa ideia, quanto mais interiorizamos essa compreensão de que amor é amor fonte, ou amor doação, mais nos aproximamos da natureza divina, mais acessamos o que há de divino em nós. E vamos descobrindo o grande segredo da vida. Porque enquanto o amor, enquanto a nossa sociedade for buscar em poços que estão fora de nós, um dia esse poço pode secar. Um dia essa água pode faltar. Mas no dia que você descobrir que a fonte está em você, nunca mais faltará. No dia que você descobrir, como Jesus fala a ela e a todos nós, que a fonte ou aquilo que sacia a criatura é essa fonte que brota de dentro dela, nunca mais faltará água, nunca mais faltará algo que nos sustente a saciedade. E é o que Jesus vem fazer. A partir da água que recebemos dele, ou seja, do gostinho do amor que nós sentimos dele, nós vamos percebendo que nós podemos também conquistar isso. Que essa fonte está também em nós em potencial. Então Jesus vai dizer, amor é fonte, não poço. Sabe aquela fonte? Sabe aquela sensação, como nós dizemos aqui em Minas, quando você está perto de um corguinho, aquela sensação de frescor, aquela sensação agradável de vida, de esperança que a água traz? Pode imaginar num deserto o que representa a água? Se não tudo isso, a água é sinônimo de vida, de esperança, de felicidade, de futuro, de tudo. É essa sensação, a do amor que o Cristo propõe. A do amor da fonte, que sai de si e vai em direção ao próximo, e nisso descobre a felicidade da vida. Não no aguardar, não no buscar aquelas fontes já estabelecidas por nós como objetos, coisas que nos farão felizes. Não é isso. É o movimento da vida. É sintonizar-se com a natureza de Deus, que é a da eterna doação. Isso é amor segundo Cristo. A característica da doação. E os sábios judaicos ilustram isso de uma maneira muito bonita, a partir de uma história dos próprios lagos de Israel. São chamados mares, mas na verdade são lagos, não são tão extensos assim. Mas eles faziam uma comparação, o que é característico já daquelas almas que já alcançaram degraus superiores de visão e conseguem enxergar a lei divina na própria natureza, que conseguem ler no livro da natureza o próprio Evangelho. Então os sábios ficaram interessados no caso dos dois mares, porque os mesmos mares, o mar Morto ao sul e o mar da Galileia ao norte, são alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão, que nasce nas colinas do Monte Hermon ao norte. Mas os dois mares são completamente diferentes. O mar da Galileia, é abundante de vida, de espécies, de fartura. Por outro lado, o mar Morto, como o próprio nome já o diz, era morto, estéril. Então os sábios se perguntavam o porquê da diferença. E um deles, pertinaz, com esse olhar já profundo, diz: não, a diferença, sabe onde ela está? O mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte, mas as libera ao sul, permitindo que sigam o seu caminho pelo deserto, levando vida e esperança por onde passa. Ao passo que o mar Morto recebe as águas do Jordão e as fecha em si mesmo. Um recebe e doa. Um se torna um canal livre para o fluxo do amor. O outro recebe e retém. Assim também nós. Na medida em que nos dispomos a receber e dar vazão a esse fluxo, indo em direção ao próximo, e deixando essa marca de vida e esperança por onde passamos, somos vivos.
somos abundantes, somos felizes. Recebemos do Jordão do alto e deixamos ele fluir através de nós. E nesse fluxo, ele leva todas as infelicidades, todas as tristezas, todas as mágoas consigo. Mas aquele que recebe tanto da vida, e é tanto que a gente recebe todos os dias, se a gente fizesse uma conta por base, só o ar que nós recebemos, só a luz do sol, só o poder estar aqui hoje, e quanto mais. Mas muitas vezes nos fechamos, nos cristalizamos como o mar morto e impedimos esse fluxo da vida. A consequência, a esterilidade, a infelicidade, a tristeza de quem ainda não aprendeu que o grande segredo da vida é sair de si em direção ao próximo. É partilhar da natureza divina, doando de si mesmo para o benefício de todos e, com isso, construindo também para si a felicidade. É mais ou menos o que Jesus diz a Maria Madalena no seu diálogo. Ela que tinha todas as facilidades do mundo, usufruía de todos os prazeres, tinha homens poderosos a seus pés, tinha uma mansão, recursos financeiros, e, no entanto, encontrava-se ainda angustiada. Passava por aquele deserto, sua alma estava sedenta. Então ela ouve falar de um homem que apresentava uma proposta diferente, que acolhia as mulheres e todas as pessoas de maneira diferente, e que não estava apenas interessado no prazer. Ela, então, dá uma chance àquele homem, e vai buscá-lo. Chega dizendo-lhe: mestre, eu tenho amado, mas tenho sede. A minha alma tem sede. E Jesus lhe diz: de fato, a tua sede é real. A tua sede é real, porém não tem conseguido saciá-la, porque a tem buscado saciar nas fontes corrompidas. Porque até mesmo a virtude, Madalena, no mundo de hoje ainda foi viciada. As criaturas buscam ser boas enquanto isso não lhes traga prejuízo. Buscam ser honestas enquanto isso não acarrete algum dano. Buscam amar apenas aqueles que lhe dizem respeito. Então, mesmo a fonte da virtude ainda é o caminho largo das multidões. Se quiseres de fato a água que sacia, é preciso buscar a senda estreita daqueles que renunciam a tudo para amar, até mesmo o reconhecimento, até mesmo a gratidão. Essa é a senda de poucos, mas essa é a senda que sacia. Essa é a única fonte capaz de saciar. Então ela pergunta para ele: mas mestre, só então o amor pelo sacrifício é capaz de saciar a sede da alma? Sim, Maria. Só o sacrifício contém o divino segredo da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber consumir-se no trabalho ao próximo, sabendo que aquele que se coloca nessa posição será sempre cada vez mais sustentado para manter-se nessa posição, para doar cada vez mais, como o sol, por exemplo, que consome a si mesmo para nos dar luz e vida. Jesus é o sol espiritual, que segue consumindo a si mesmo para nos doar vida. E aqueles que partiram dessa natureza encontram o divino mistério da vida. Então esse é o segundo ponto, a respeito do amor segundo Cristo. O primeiro, o amor é água, o amor é fonte de vida. O amor é aquele único capaz de transformar nosso deserto em jardim. Segundo, o amor não é poço, não é algo que possamos prender, não é algo que possamos possuir, não é algo que esteja a nosso bel prazer em outras pessoas ou coisas. É algo que parte de nós, a partir da experiência com o Evangelho e, portanto, nos sacia. Um terceiro ponto também fundamental, pensando agora por esse viés ou por essa análise da fonte, o amor como fonte. A fonte jamais pergunta quem vem saciar-se. A fonte jamais impõe exigências para aquele que vem lhe buscar água. Assim é o amor com o Cristo. Não existem perguntas, não existem exigências, simplesmente doação. Porque o que nos cansa, ou o que nos impede realmente de fruir uma experiência mais profunda com o amor, são justamente as exigências que criamos para que ele possa fluir. Como diz o grande sábio Rumi, o nosso objetivo não é buscar o amor, mas sim encontrar todas as barreiras que criamos para ele dentro de nós. E cada exigência, cada pergunta que fazemos antes de doar, é uma exigência que impede o fluxo do amor.
O amor do Cristo é o amor da fonte. Ela serve a todos, plantas, animais, bons, maus, justos e injustos. Ela simplesmente doa, porque o amor com Cristo é aquele que já reconheceu que toda imperfeição é de caráter transitório. Porque só na eternidade, só prevalece o que há de bom, o que há de belo e o que há de verdadeiro. Aquele que ama com Cristo é aquele que vê o indivíduo agora, mas também vê o vir a ser. Que vê no bloco de mármore a estátua perfeita. Que vê na página em branco o poema a ser feito. Esse é o olhar do amor. Portanto, ele não exige, ele renuncia a todas as exigências e deixe-se fluir. E nisso conquista. E nisso desperta. Porque a base do amor é a renúncia. Uma frase de Jesus que é muitas vezes mal compreendida, quando ele nos orienta a renunciar a pai, mãe, filhos e filhas para segui-lo. Muitos entendem ainda com uma visão um pouco imatura a respeito do que seria a proposta de Jesus, que ele estivesse menosprezando os sagrados laços da família. Mas como imaginar isso? Partindo isso do próprio Cristo. O que ele pede para nós renunciarmos não é a presença deles, não é abandonarmos os sagrados deveres da família. Quando Jesus pede que renunciemos, pai, mãe, filhos e filhas, ele pede que renunciemos à pretensão de mudá-los. Que renunciemos à pretensão de que eles caminhem a par e passo conosco. De que renunciemos às exigências para ampará-los ou para amá-los. Renunciar a tudo que nos impeça o livre fluxo do amor. Isso é renunciar. É entender que o nosso dever é seguir avançando. Se as criaturas amadas ainda não se dispõem a avançar conosco, sigamos ainda assim, porque teremos mais e mais recursos para seguir-lhes amparando, de onde estivermos. Porque vamos percebendo que o amor não é algema, amor é laço. Laço extremamente flexível, mas que não pode ser rompido. Laço que supera a morte, que supera a distância, que supera todas as dificuldades, mas que segue sustentando a criatura amada, renunciando à pretensão de fazê-lo uma imagem de nós mesmos, do nosso ego. Porque muitas vezes o nosso amor nada mais é do que projeção de nós no outro. Renuncia, portanto. Tira as exigências. Ama apenas. Emmanuel vai dizer, no livro Vinha de Luz, capítulo 82, o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Porque se está cansando, é porque ainda tem muita exigência. Porque ainda tem muita força a ser feita para superar. Mas na medida que vamos tirando todo esse peso das exigências, das cobranças, vai ficando leve. Vai ficando leve porque agora é só fluir. Agora é só doar. Então essa é a terceira característica do amor fonte. Não faz perguntas, apenas doa e para todos que passam ali, carecendo dessa força para dar um passo a mais, como já foi dito aqui, dar um passo a mais na senda do bem. Essa é outra característica fundamental. Uma quarta característica que vamos percebendo também por essa analogia da fonte. A fonte nunca revida aqueles que lhe atacam. Se alguém lhe taca uma pedra, ela simplesmente acolhe aquela pedra e segue o seu caminho. Assim o amor com Cristo. Na medida em que vamos ganhando cada vez mais dessa água, vamos nos tornando capazes de diluir nela todas as ofensas, todas as agressões e todas as dificuldades. Porque revidar seria descer ao mesmo plano e perder a oportunidade de dar um passo além, convidando o outro a dar também. Então, eu acolho, eu recebo aquilo, envolvo, embalo no amor, na compreensão e na misericórdia e sigo o meu caminho, certo de que terei todo o amparo para seguir avançando, ao passo que também deixo para com ele, a partir da postura, uma reflexão sobre as suas atitudes. É mais ou menos o que nós vamos percebendo na história de Paulo também. Porque Paulo não só navegava, não só cruzava o deserto em direção a Damasco. Paulo passava por um grande deserto interior. E Jesus vai pontuando na vida dele algumas dessas fontes, desse amor que aos poucos vai convidando Saulo ao despertar. E uma delas, talvez, particularmente para mim, ali nasceu o apóstolo Paulo, embora ainda resistisse por algum tempo
à conversão, mas naquele dia em que ele estava diante de Estevão, junto à sua noiva Abigail, Estevão prestes a morrer por conta, o amando dele. Todo ferido, Estevão então contempla aquelas duas figuras à sua frente, a sua noiva querida, que ele havia buscado, estava buscando há tanto tempo, e aquele que era o seu perseguidor. Percebe então que estavam unidos pelos laços do amor. Então tem uma das fases mais belas, um dos momentos mais belos de todo o livro Paulo e Estevão, e creio, da vida de Paulo, porque isso marcou tão profundamente ele que ele nunca mais esqueceu Estevão. Aliás, tudo que ele fez, o fez em boa parte graças a Estevão. Então ele volta-se para ambos e diz assim: Abigail, eu não vejo no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso e bom, defendeu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus Cristo. Que coração resiste a isso? Pode resistir assim, cambaleante por um tempo, mas não tem jeito. Uma hora cede. Uma hora cede. Porque ali nasceu o apóstolo Paulo. Naquele exemplo de amor, o exemplo de Estevão, que não é mais uma fonte, um regatinho. Estevão já era um rio caudaloso de amor. Ele acolheu aquelas pedras que lhe eram lançadas, envolveu, embalou aquilo no amor e devolveu para Paulo e diz: agora você lida com isso. Agora você lida com isso. E ali nasceu o apóstolo. Porque esse é o amor segundo Cristo. Embala em si os ataques e devolve bênção. Devolve mais amor. Como diz a letra de uma música de um querido amigo, a água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. A água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. Aquele que fere já está ferido. E às vezes, com o gesto de humildade e de acolhimento, você consegue fazer o trabalho que a força precisaria séculos para fazer. Que a dor precisaria milênios para fazer. Com um gesto de amor você faz em alguns instantes. E penso que foi o que Estevão fez ali com Paulo. Com aquele gesto de acolher e devolver na bênção, ele falou: agora sim. Agora você pode, de fato, começar a despertar. Agora, no deserto em que Paulo navegava, trafegava, ele começou, enfim, a sentir pela primeira vez o sabor da água viva. E isso conquistou. Porque uma vez que a gente experimentou essa água viva, nunca mais esquece. Então essa é a quarta característica do amor segundo Cristo. Acolhe os ataques e devolve na bênção. Reconhecendo que a criatura, todos, estamos destinados a ouvir. Todos estamos destinados à evolução. E que aquelas imperfeições e limitações têm caráter bastante transitório. Um quinto ponto, também a respeito do amor segundo Cristo. Com uma fonte, o que a gente aprende com uma fonte? Aprende a contornar todos os obstáculos. Porque sabe que os obstáculos nada mais são do que convites da vida para conhecer novos caminhos e novas experiências. Porque sabe que os obstáculos são convites da vida à renovação ou à mudança de rota. Correção de rota do Criador. E é por isso que Ele permite os obstáculos no nosso caminhar. Para que a gente repense e aprenda a contornar. E quando encontramos um obstáculo que é incontornável, intransponível, o que a fonte faz? Cresce e passa por cima. Porque Deus não quer que sejamos apenas regatos, quer que sejamos rios cada vez maiores, cada vez mais caudalosos, produzindo cada vez mais bênção, mais vida por onde passamos. E muitas vezes Ele coloca esses obstáculos ditos intransponíveis para que, em crescendo, possamos superá-los. E nos tornar, assim, um rio mais largo, um rio mais abundante. Como dizia Guimarães Rosa, o rio que é mesmo é ser cada vez mais largo e mais fundo. Assim somos nós. Esse é o desejo de Deus para nós, sermos rios cada vez mais largos e mais fundos. E é o que a fonte também nos ensina. Aprende a superar todos os óbices para continuar servindo. Aprende a descobrir aqueles caminhos do coração que a razão desconhece. Aqueles caminhos que o sentimento possui
que a nossa inteligência está longe de divisar, mas quem sente consegue encontrar. É isso que os obstáculos fazem e é isso que a fonte nos ensina. Entender que, diante de cada situação que a vida nos propõe ou nos apresenta, podemos algo contribuir, podemos crescer de alguma maneira com aquilo e deixar ali uma marca. Porque o nosso fim é sempre, como o fim do regato, o fim de todo o rio, alcançar o oceano divino. E nesse processo, jamais paramos, jamais deixar de avançar. É o que nos ensina o rio, é o que nos ensina a fonte. Jamais se cristalizar, estar sempre em movimento, em busca do fim. Prossigo para o alvo, dizia o apóstolo Paulo. Vencer os obstáculos, crescer com eles e seguir adiante. Porque é muito fácil reconhecer na vida e no mundo aqueles que realmente foram inspirados pelo amor. É só olhar o rastro que eles deixaram. Assim como quando você olha de cima, e é muito fácil reconhecer onde há um rio, porque você vê aquele rastro de verde acompanhando o rio, assim é a vida de quem caminha no amor. Por onde ele passa, fica um rastro de beleza, um rastro de cor, um rastro de vida. Um rastro que é proporcional ao tamanho do rio, ao tamanho do córrego. Nós ainda córregozinhos, mas vamos pensar no rastro que deixaram aqueles que já eram rios. Que rastro Francisco Cândido Xavier deixou? Quanta vida esse homem alimentou e tem alimentado com o seu trabalho, o seu sacrifício e a sua doação? Qual foi o rastro que Madre Teresa deixou? Qual foi o rastro que Martin Luther King deixou? Qual foi o rastro que Jesus deixou? Então é muito fácil reconhecer quem caminha no amor. É só olhar para as pegadas, é só olhar para o ambiente ou para aquilo que ele deixou por onde passou. Felicidade, gratidão, esperança, harmonia. E é o que nós precisamos. Reconhecer a importância desse rastro, desse legado, o único legado que realmente tem valor na vida. É o legado da felicidade que criamos. É o legado das benesses que produzimos, do progresso que alimentamos e sustentamos. Crescendo sempre e cada vez mais, com as oportunidades e os obstáculos que a vida nos traz. Essa é outra característica do amor segundo Cristo. Vence e supera todos os obstáculos, porque tem lhe secundando, lhe amparando a maior força da vida, a força do próprio Criador. E outra característica, que me recordo também por essa analogia da fonte, a respeito do amor segundo Cristo. Me lembro de uma frase de Paulo que ele diz assim: o amor do Cristo nos constrange. O amor do Cristo nos constrange porque, uma vez que a gente realmente experiencia esse amor, nós não conseguimos mais ficar parados. Não dá mais para permanecer no mesmo ponto, na mesma estagnação, depois que você experimenta esse amor. Porque esse amor te desperta para os deveres fundamentais da vida. Esse amor, ele te impele ao progresso. Ele te impele a sair de si, por isso te constrange a deixar as zonas de acomodação e ir para o mundo e para a vida. E quanto mais resistimos a isso, mais sofremos. Mas quando de fato não mais resistimos aos aguilhões e cedemos, aí começamos a experienciar a grandeza do amor divino. O que foi que aconteceu com Paulo? Deixa a zona de acomodação, deixa de resistir, porque a mudança em si não é dolorosa, mas a resistência à mudança é. E o amor do Cristo vem justamente nos constranger e nos despertar para o dever que cada um de nós tem, primeiro, para com nós mesmos, para com a nossa evolução. Segundo, para com a família, para aqueles mais próximos dos próximos. Terceiro, para com a humanidade. Quarto, para com a criação, para a natureza, para os outros reinos. O amor do Cristo nos impele, portanto, a esse dever, ao cumprimento da parte da criação divina, na grande sinfonia universal da qual cada um de nós somos notas,
Sinfonia esta que não estará completa enquanto todos nós não vibrarmos em perfeita harmonia. E é o que o amor faz. A partir do despertar para o dever, constrói ou sustenta a ordem. E a ordem patrocina o progresso individual e coletivo. O que me faz lembrar, meditando também sobre esses momentos difíceis da nossa nação, o que me faz lembrar da nossa bandeira: ordem e progresso. Porque muitas vezes nos esquecemos a frase original da qual derivou-se essa construção. Uma frase do positivismo, que talvez, creio, seja fundamental para nos lembrarmos agora, enquanto brasileiros, se quisermos de fato alcançar a ordem e o progresso. A frase é: o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. Esse é o lema da nossa nação, mas parece que nos esquecemos do princípio. Quem sabe o que nos falta não seja justamente começar pelo princípio. Porque esse amor que nos constrange, que nos leva, cada um de nós, a tomar a nossa parte, o dever que nos compete nessa grande sinfonia, gerando a ordem, a harmonia e, por fim, o progresso como resultado. Isso é outra característica do amor segundo Cristo. Ele patrocina o progresso. Assim como aquele regato que vai crescendo, tomando forma, vai se tornando um rio caudaloso, propicia as trocas, a integração entre os diversos estados, entre os diversos povos. Esse rio que alimenta as usinas que proporcionam energia para que o progresso se realize, assim também o amor divino, quanto mais ele patrocina o progresso em sentido espiritual. Porque esses grandes missionários que impulsionaram a humanidade para diante nada mais eram do que esses rios caudalosos que vêm nos levar adiante na senda da evolução. O Cristo, o principal deles. Esse amor nos ensina que, mesmo das quedas, é possível nascer ou é possível surgir um grande crescimento e um grande progresso. Porque, afinal de contas, são as quedas d'água que nos propiciam, muitas das vezes, a energia de que utilizamos. Assim também na nossa vida, as quedas, muitas vezes, são grandes impulsos de progresso. Já dizia o apóstolo Paulo, que de uma queda tornou-se o que se tornou. Assim também na nossa vida. Quando a gente vai ali na Serra da Canastra e vê o velho Chico nascendo daquele tamanhozinho, daquela dimensão, um regatinho, e você pensar, o nome dele tinha que ser Francisco de Assis mesmo. Porque o que esse rio vira depois, e quantos corações ele não sustenta, quantos estados ele não alimenta a partir desse seu fluxo, a partir desse seu caminhar. Assim também é o amor segundo Cristo, cresce cada vez mais, patrocinando por onde passa o progresso e a evolução. Então essas são algumas das características desse amor que Jesus vem nos ensinar. Amor é água, amor é vida, amor é fonte, não poço. O amor não pergunta, não exige. O amor não revida, acolhe. O amor alimenta ou patrocina o progresso. Isso é amor segundo Cristo. É encontrar a alegria não só no receber, mas principalmente no doar. E é o que todos aqueles que se dispõem a segui-lo vão aos poucos aprendendo. A entrar nessa trilha ou nesse caminhar com Jesus, que nos constrange a deixar a zona de acomodação e ir para o mundo cumprir o nosso papel. Descobrir em nós essa fonte que pode, desde já, começar a jorrar. Mas para isso é preciso cavar. É preciso mergulhar muito lá dentro para encontrar essa fonte jorrando. E é o que o Evangelho vai nos fazer, e é o que Jesus nos propõe. Tomarmos definitivamente esse caminho do amor. Porque, como diz um grande santo da Igreja Católica, São João da Cruz, a alma que caminha no amor nem descansa, nem se cansa. Não descansa porque o seu intuito máximo é sempre, por onde passa, criar a felicidade. Quem duvida disso, olha para a vida de um Chico, por exemplo. A gente fica se perguntando, mas que hora ele descansava? Ou de onde vinha aquele vigor? Porque aí está o outro lado. Não descansa, mas também não se cansa, sabe por quê? Porque se uniu à grande fonte mantenedora do universo. Quem se une ao amor,
quem promove esse encontro íntimo com o seu Cristo, quem alcança essa união, encontrou a fonte que sustenta tudo. Todas as lutas, todas as dificuldades. E passa a nutrir-se disso. Como Chico disse certa vez a uma mulher que buscava, alegando as dificuldades, a incompreensão, a ingratidão, Chico pegou em suas mãos e disse: minha irmã, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Porque enquanto a nossa nutrição e a nossa saciedade depender de algo que está fora de nós, ainda passaremos a sede. Mas no dia que encontrarmos em nós, não mais faltará. E é com esse intuito, com esse objetivo de cada um de nós buscarmos adentrar definitivamente nesse caminho do amor, que gostaria aqui de ler uma mensagem de Humberto de Campos, que se encontra no livro Contos e Apólogos, e ela vai se chamar justamente No Caminho do Amor, que vai ilustrar um pouco para nós o que é essa experiência com o amor do Cristo. O que é, o que foi, continua sendo esse ser, a própria encarnação do amor, que esteve aqui conosco, caminhou entre nós, nos ensinando o que é amar. Conta-se que em Jerusalém, nos arredores do templo, uma mulher adornada encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia, a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos meneios do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou ciciante: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Paixão a devorava, aquela paixão abrasadora de que tem muita sede ainda na alma, de que ainda não encontrou a fonte da saciedade. Indicou extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e ajuntou inúmeros peregrinos cansados e buscam a procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil encontram o prazer que representa a coroa da vida. Então, para ela, o prazer era a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leite macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás, feliz, as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Mas o jovem permanecia silencioso, apenas a olhava. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice, depois de leve pausa: jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Por mais que ela estivesse vinculada a todos aqueles prazeres, a sede ainda a devorava. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram proferidas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: não foi atendida? Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? O tempo passou. O mestre seguiu com a sua missão. E certo dia, transcorridos 2 anos, quando Jesus
curava paralíticos próximo ao tanque de Betesda, uma mulher, uma idosa, o procura, precisando de ajuda. Jesus a segue. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar. Então agora ela não tinha mais nada a oferecer a Jesus. E agora que Jesus vem em sua busca. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: venha a mim, tu que sofres, porque na casa de meu Pai nunca se acabam as esperanças. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, a fonte, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e conchegou-a de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou, em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora sim, venho sair em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Esse é o amor de Jesus Cristo. Felizes aqueles que, a partir da experiência com o Mestre, encontram em si essa fonte, terão transformado as suas vidas em abundância e os seus desertos em jardim, o Éden a qual todos estamos destinados. Que Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz.